Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja envolvendo cada um de nós. Vocês estão bem? Está todo mundo em paz nesta manhã de domingo, ensolarada, céu azul, sol gostoso. E o mais importante é a gente conseguir mentalizar esse azul do céu maravilhoso, esse sol, essa energia, e tentar colocar um pouquinho desse azul do céu dentro da nossa alma. Colocar paz, colocar tranquilidade, mesmo que a vida no momento esteja talvez nos apresentando algumas situações assim bastante desafiantes, vamos colocar dessa maneira, alguns probleminhas que parecem às vezes se avolumar, parecem não ter solução e que às vezes até parecem ser muito maiores do que nós. Eu penso que é exatamente aí, neste momento, nesta fase, que nós devemos mentalizar esse azul do céu maravilhoso, para que ele se torne um azul dentro da nossa alma. Esperança, fé, confiança e, sobretudo, o sentimento de espiritualidade. Nos espiritualizarmos. Este é o nosso grande desafio. Quanto mais nós avançarmos, certamente, no caminho da espiritualização, quanto mais os valores espirituais prevalecerem em nós, em nossas vidas, no nosso pensar, no nosso sentir, mais certamente felizes nós nos sentiremos. Porque já somos seres racionais, já pensamos, sentimos, temos sentimentos, emoções já superiores, e isto naturalmente requer de nós um trabalho de atenção para conosco mesmos, um trabalho de autoeducação constante. Somos imperfeitos, que a nossa imperfeição, que as nossas quedas morais que ocorrem até com muita frequência, se nós observarmos de uma forma mais rigorosa, e especialmente essas quedas ocorrem com mais frequência dentro do nosso ambiente doméstico, onde nós nos permitimos geralmente uma liberdade maior de ação, de expressão, de comunicação do que nós pensamos e sentimos, logo do que somos em realidade. Então essas quedas às vezes podem até nos desanimar um pouco, nos tornar assim meio indignos, né? De nos apresentarmos diante de uma casa espírita, de nos colocarmos como palestrantes, passistas, mas não, muito pelo contrário, isso mesmo é que deve nos motivar à perseverança, porque percebemos que há muito trabalho ainda a ser feito, e o trabalho requer empenho, dedicação. Nós aprendemos com a doutrina que o que se requer de nós é o empenho da vontade, o esforço, né? Para que haja o trabalho de purificação espiritual que nos conduzirá à felicidade, como nós aprendemos muito bem lá no item 11, capítulo 11, item 43 do livro A Gênese, onde Allan Kardec comenta sobre isso, que a humanidade avança, a humanidade prospera à medida em que há a purificação da humanidade. Logo, a purificação de cada componente da humanidade, cada ser humano. Então, a purificação de cada criatura e, portanto, a nossa purificação individual nos conduz à felicidade. Por quê? Porque ela faz com que nós venhamos a progredir moralmente. O progresso moral, a melhoria nos nossos relacionamentos conosco mesmos, com o nosso próximo, com a natureza, com Deus, é uma decorrência natural desse processo de purificação. Então isso é moralização. E essa moralização faz com que as nossas boas tendências, diz Kardec, venham a prevalecer sobre as más tendências. Então esse é um item muito importante. Ele não está desconsiderando e eliminando totalmente a má tendência, né? Mas ele considera que a felicidade possível para nós depende da prevalência da boa sobre a má tendência. Reconhece-se o espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para dominar, não eliminar totalmente as más tendências. Kardec nos conhecia muito bem a realidade humana e sabia que uma postura definitiva, rígida demais, ao invés de estimular e motivar, acabaria, na verdade, afastando a pessoa da doutrina, porque seria já rigorosa demais. Aliás, nós já consideramos ela um pouquinho rigorosa, não é? Jesus é que não pôde trabalhar muito dessa forma. Jesus teve que ir realmente no extremo da coisa. Ele teve que pregar o amor ao próximo, né, e a si mesmo como uma lei fundamental. Então ele vivenciou isso ao extremo da lei, porque ele estava apto a essa vivência. Ele não poderia trabalhar no meio termo, né, mais ou menos. Não, ele foi
ao limite possível, até mesmo ao sacrifício pleno, né? O sacrifício da própria vida, o martírio, inclusive, para fazer prevalecer e mostrar que o caminho da evolução, o caminho da felicidade requer às vezes isso, até a renúncia total à vida, o sacrifício total, para que a verdade possa prevalecer dentro da alma humana e, portanto, em meio à humanidade. Então vamos pensar em nós, cada um de nós, dentro das nossas realidades de vida, a partir disso, a partir do que é de fato, e não só daquilo que nós almejamos, né? Um futuro que nós vamos alcançar em sua totalidade, num futuro ainda muito distante. Então, progredir constantemente, essa é a nossa meta. A questão 132 nos fala que a encarnação nos foi imposta para que alcancemos a perfeição. Perfeição. Se nós nos apegarmos à palavra perfeição, podemos até nos sentirmos desanimados. Puxa, não vou alcançar a perfeição, né? Não é possível, está muito distante, me parece algo impossível, e de fato é impossível por hora. Mas uma felicidade relativa, ela é possível. E é o que nós estamos buscando certamente. Se estamos aqui nesta casa, nesta manhã de hoje, estamos buscando isso. É parte do nosso esforço, do nosso empenho em nos conhecermos melhor, em nos alimentarmos de luz, a luz do conhecimento, para que ele, adentrando nossas almas, vá nos dando a sustentação necessária que nós buscamos, precisamos e queremos para alimentar esse processo de aperfeiçoamento. Então nós estamos em nossas vidas submetidos ao processo de aperfeiçoamento. Recuar ou querer não levar isso em conta, sim, aí será um passo para trás, estaremos nos estagnando e nos mantendo numa condição que não nos conduzirá de uma forma mais rápida para a felicidade. E quando nós não nos esforçamos à altura do que já poderíamos nos esforçar, não estamos alcançando o resultado que já poderíamos alcançar, nós sabemos muito bem o que ocorre. A própria doutrina nos esclarece que aí muitas vezes ocorrem os abalos morais ou físicos. E os abalos morais ou físicos têm o objetivo de nos conduzir a um processo mais rápido de progresso espiritual. E nós, às vezes, claro, o abalo é abalo. Abalou fisicamente, a doença que de repente surgiu, que você acha que está surgindo, é um abalo moral, é uma experiência dolorosa, especialmente em família, né, que onde machuca mais, pesa mais para nós, porque pela questão da afinidade, pelos laços consanguíneos, né, por uma série de fatores, laços espirituais profundos, às vezes, nos ligando a criaturas que de repente provoca uma reviravolta dentro da vida em família, trazendo um grande transtorno e grandes sofrimentos. Mas o sofrimento será tanto maior quanto mais nós resistirmos a ele, quanto mais nós resistirmos a encarar de frente a experiência que a vida está nos propondo. Quando a gente encara de frente e dá passos em direção à situação e não fugindo dela, nós nos sentimos mais seguros, mais autoconfiantes. E aí a espiritualidade, inclusive, trabalha mais rapidamente a nosso favor, porque nós estamos buscando, nós estamos nos empenhando. E claro, se nós ajudamos, como disse Jesus, os céus nos ajudarão. E isso ocorre em tudo, ocorre em tudo. Então, o que se requer de nós, basicamente, é um esforço pessoal, para dominar más tendências, inclusive, porque nós sabemos que os nossos sofrimentos, em sua grande totalidade, não é decorrente do que ocorre conosco, mas de como nós os percebemos, de como nós os analisamos, de como nós nos colocamos diante das situações que a vida traz. Então, a nossa percepção pessoal da vida, dos fatos, dos acontecimentos, está muito mais ligado à nossa felicidade do que o próprio fato em si. Um pode se comportar e se conduzir de uma maneira maravilhosa diante de uma experiência que lhe ocorre. O outro, diante da mesma experiência, pode desabar moralmente, né? Pode se estraçalhar internamente, né? Pode afundar-se moralmente por não fazer o enfrentamento adequado. E o que se requer então aí? A eliminação do problema externo? Ele, por certo, será solucionado com o passar dos dias, dos meses, às vezes demora anos, mas não importa o quanto tempo. Mas a nossa postura interna, como nós, a nossa forma de encarar, de observar, de reagir, de se comportar diante daquela situação, isso depende de nós, da nossa escolha, da nossa postura.
Então é um momento até para nós pararmos e analisarmos como está o meu momento atual, como eu estou me sentindo em relação ao meu momento presente, ao meu passado, às minhas expectativas futuras. Estou animado? Estou me sentindo encorajado a fazer os enfrentamentos? Estou buscando, estou dando passos? Ou estou esperando as coisas como que acontecerem por si sós, milagrosamente? Isso não é da lei divina, nós sabemos, né? As coisas vêm na medida do nosso empenho. Ajuda-te que os céus te ajudarão. Isso vale em todos os setores de nossas vidas. Batei a porta e ela se abrirá. Buscar e achareis. É a lei do esforço, é a lei do trabalho, do empenho. Sempre assim. Então, nós já sabemos o caminho. Já sabemos como devemos nos conduzir. Em relação ao nosso autoconhecimento, isso tudo voltado a nós, ao esforço pessoal de crescimento, e também voltado às lutas externas, sem dúvida alguma, porque a vida nos traz desafios que devem ser enfrentados com humildade, com amor, com ardor também, ou seja, com coragem. Quando falta virtude, o problema parece se tornar maior. Quando nós nos armamos das virtudes, o problema parece diminuir, até desaparecer completamente. Porque depende de como nós olhamos, né? De como nós observamos e sentimos tudo. E a família é um ponto importantíssimo. Muito já se falou aqui nessa tribuna e em todas as outras nossas casas sobre as questões familiares e os grandes desafios que nós enfrentamos no ambiente doméstico. Há poucos dias conversava com uma amiga, ela é uma arquiteta, decoradora, excelente profissional da cidade. E ela viajou para a cidade do Paraná, eu prefiro não dar detalhes, e ela aproveitou, onde ela tem familiares, para conhecer também uma pessoa, um artista, porque ele produz uma arte maravilhosa, objetos decorativos maravilhosos, né, na área da pintura, da escultura, e também gosta muito de música e escreve poemas. Então ele é um artista, pode-se dizer assim, quase que completo, né? Quase que completo. Imagine o que é o interior, a alma de uma criatura assim. Um artista de verdade, que já nasce trazendo consigo um potencial gigantesco e precisa e tem que ter a oportunidade e deve ele sim buscar manifestar esse potencial criativo. Porque isso faz parte do quê? Da individualidade dele. Não é uma coisa momentânea, né? Não é algo passageiro, não é algo só dessa personalidade. É fruto de muitas e muitas vidas, através das quais ele foi cultivando o seu talento. E hoje reencarnou e quer naturalmente fazer com que a sua arte ocupe algum espaço, para que ele se sinta feliz e torne as pessoas felizes com o seu trabalho. Não parece ser algo essencial na vida das pessoas a arte, né? Não é como o pão, um alimento, mas é um alimento para a alma também. É um meio de expressão de alguns e onde nós também podemos, através dessa arte, dessa criação, nos alegrar, nos motivar, nos inspirar. Também traz um alimento para nós, de certa forma. Mas vejam bem, ela teve contato com essa pessoa, ele ainda é bastante jovem, quase uns 20 anos, e aí ela teve o contato com um pouco da realidade da vida dele, do que ele já passou, do que ele já vivenciou, e de sofrimentos. E sofrimentos oriundos de quê? Da vida em família. A família de orientação evangélica não concordava, né, com o trabalho dele, de estar reproduzindo imagens da natureza, reproduzindo coisas, né? Criação divina, objetos da criação divina, e utilizando um talento que nós entendemos ser divino, um talento artístico. E aí, ainda muito jovem, acaba recuando diante dos apelos da imposição da família, recuando, deixa de desenhar, deixa de esculpir, deixa de pintar, de fazer seus poemas, e vai perdendo também o brilho, né, da alma. Aquela luz vai se reduzindo, vai se limitando, por não poder expressar-se através dos seus talentos, das suas vocações, das suas faculdades, e utilizando as suas habilidades extremamente desenvolvidas. O que ocorre? Fica desanimado, o desânimo vai se instalando mais profundamente na alma, aquela tristeza permanece por semanas, meses,
e de repente já se tem um quadro bem definido, bem desenhado de uma depressão. E a depressão foi profunda, muito profunda. Por quê? Porque ele perdeu o prazer de viver, ele perdeu o sentido existencial, perdeu o sentido pela vida, porque não podia se expressar, não podia manifestar os seus talentos e habilidades, e participar assim, integralmente da vida da sociedade com aquilo que o alegrava e o fazia feliz. Daí, internação, medicação, preocupação da família, que de repente acha que não tem nenhuma vinculação, e nem percebe às vezes que tem vinculação, um problema, com a própria postura da família. Acha que é um problema que veio de fora, veio, sei lá, do demônio, mas não de algo provocado pela própria família. Enfim, ele se recuperou, mas teve que naturalmente se afastar daquela influência, daquele domínio da família, para poder dedicar-se à arte e ao que ele está fazendo. E aí então, ele recobrou a alegria, a motivação para viver, atendendo às suas necessidades e realizando também alguns desejos. Que é a base, necessidades e desejos, a base da nossa identidade espiritual, de qualquer um de nós. Observemos isso. Eu estou atendendo todas as minhas necessidades, ou pelo menos aquilo que eu considero mais importante, premente. Vestir-se é uma necessidade essencial, básica, alimentar-se também. Então nós temos que atender algumas necessidades essenciais. Além disso, nós temos os desejos. Temos os desejos, às vezes um desejo de fazer uma viagem internacional. Posso desejar, posso não estar em condições agora, mas se eu desejo, eu posso me empenhando vir a fazer. Isto é um desejo, não é uma necessidade, não atende uma necessidade essencial, mas eu posso vir a realizar esse desejo. Então, o atendimento a necessidades e desejos e a percepção de si, do próprio corpo, são os três elementos fundamentais que constituem a identidade do espírito, encarnado ou desencarnado. Sempre que nós deixamos de atender a isso e não exercitar as nossas vocações, porque a própria vocação já gera uma necessidade, a necessidade de se exprimir, a necessidade de se manifestar, seja de que forma for. Nós falamos aqui do artista, que às vezes é muito fácil você visualizar, mentalizar a questão da arte, da criação. Mas isso se aplica a tudo, à vida doméstica, ao relacionamento conjugal, a qualquer profissão nossa, por mais simples que ela seja. Mas ela deve, sim, nos conduzir ao atendimento de necessidades e desejos. E ser um caminho de manifestação do nosso potencial espiritual, para que sejamos saudáveis, hoje, amanhã, depois, ano após ano, a vida toda. Então esse rapaz, ele veio a se recuperar plenamente em termos de saúde, não só através do tratamento psicológico, do internamento, da medicação, que se faz necessário num certo momento. Se faz necessário. Mas, principalmente, pela volta à arte. Por poder vir a exercitar a sua arte. Poder cumprir o seu papel no mundo, e ser feliz. Aí sim ocorre a cura verdadeira. Se isso não ocorrer, ele permaneceria doente. E poderia permanecer doente a vida toda. Porque ele nunca, não manifestando a arte, seria plenamente feliz. Então seria uma pessoa que se arrastaria pela vida. Mas ele teve que romper com alguns valores, tradições, questões familiares para poder ser ele. Ser ele. E essa liberdade de ser a gente mesmo, nós temos. Todos nós temos. E devemos buscá-la e exercitá-la. Para não incorrermos nesse risco muito grande da perda do sentido existencial. Que isso pode ocorrer com todo mundo, qualquer pessoa. Aliás, é a base quase que dos processos depressivos que a gente tem verificado por toda parte. A pessoa perde alguém, perde um ente querido, perde um familiar, uma pessoa que ama, perde o trabalho, perde a oportunidade de trabalhar até por uma aposentadoria, processo natural, e com isso acaba perdendo a motivação para viver. Se não é possível uma determinada coisa, então que se busque outra, mas que se substitua aquilo, que se coloque algo, um projeto, um propósito, para que a pessoa se sinta motivada a se movimentar todos os dias e se curar.
Eu li há algum tempo, eu tenho até um recorte, às vezes eu guardo recortes de jornais, um senhor aqui da cidade, ele veio se curar efetivamente da depressão, não só mediante o tratamento médico, mas quando ele um dia pegou uma vassoura e começou a varrer a rua. E toda a rua tem sujeira, muitas folhas, lixo que se acumula. Então ele começou a varrer a rua, varrer todo dia. Pegava a vassoura e começava a varrer a rua. E não era só a frente da casa dele, ele já aproveitava e varria a frente de muitas casas. Então aquilo que parecia uma loucura, talvez, para muitos, para ele foi a efetivação do processo de cura da depressão. E assim tantos e tantos outros casos. Tantos e tantos outros casos. É necessário ter motivação, e para ter motivação tem que ter um motivo. E se eu não tenho motivo, eu tenho que buscar o motivo, e tenho que me motivar a buscar o motivo. Então vejam só, é preciso que haja sempre o esforço pessoal para dominar nossas más tendências, como dizia Kardec. É o esforço pessoal. A espiritualidade diz, se não me engano, na questão 920 ou 902, que muitas vezes o que nos falta é justamente o esforço pessoal, a vontade, para que possamos eliminar ou dominar as nossas más tendências. E Kardec fez uma pergunta sobre isso. Então é um puxão de orelha muito bem dado em nós, que ele diz: poucos são aqueles que de fato se esforçam. Ou seja, poucos são aqueles que de fato querem de verdade. Quer, mas não quer tanto a ponto de se esforçar, de ter que trabalhar algumas mudanças internas, diante das quais e com as quais nós já nos acomodamos em certos estágios de vida, mas que já não são o suficiente mais para nos conduzir a um processo de progresso, de avanço espiritual. Um outro caso que eu acho interessante, eu encontrei na internet, o doutor não, né? É um psicanalista, não é psiquiatra, psicanalista gaúcho, ele expondo um caso de um rapaz também casado já, ainda muito jovem, que de repente se viu envolto em um processo depressivo. Estava tudo bem na família, esposa, saúde, filho também, muito bem profissionalmente, no trabalho. Não havia nenhum motivo que justificasse, de repente, um estado depressivo, e que estava ficando cada vez mais grave. Analisa-se, então vai se investigar para tentar encontrar a causa. O que está acontecendo? O que ele perdeu? Será que perdeu alguma coisa? Para ter perdido o sentido existencial? Se estava trabalhando muito bem, adorava o trabalho, tudo que fazia, não havia nada aparentemente. Mas na investigação se chegou o quê? Ele gostava de jogar futebol no fim de semana. Futebolzinho, aquela pelada, como se chama popularmente, com os amigos. Para muitos homens, esse futebolzinho de fim de semana, gente, é essencial para que se sinta bem, se sinta saudável. Tem a ver, é uma necessidade. Eu nunca fui de jogar futebol, mas tive outros gostos, outros prazeres. Então, para alguns isso é um prazer, se torna uma necessidade. Não é uma necessidade essencial, a princípio, mas acaba se tornando, acaba viciando, e não é só jogar ou chutar aquela bola para lá e para cá. Tem muito mais, tem muita coisa, tem muita história por detrás disso. História, gente, de milhares de anos. É o masculino da raça, da espécie humana, sempre acostumado a se agrupar, se juntar, para guerrear, para brigar, para caçar, para farrear. Mas é uma característica do homem, do macho, da espécie humana. Isso é profundo. Então, quando vai jogar a bolinha, não é só a bola, tem muita coisa por detrás disso. Tem muita emoção por trás disso. E ele, diante dos apelos da mulher, que estava incomodada, todo sábado, precisa ir todo sábado, atrás disso, vamos ao mercado, podíamos fazer alguma coisa. Eles deixavam de fazer alguma coisa que ela gostava. E ele então foi recuando, foi cedendo, e de repente ele já não estava mais jogando o seu futebol de fim de semana. E com isso se tirou um motivo de grande alegria dele, da vida dele, que compensava toda uma semana de trabalho, e não era só jogar a bola, era o contato com os amigos, aquela alegria. E ele então parou com isso e também parou de sentir a alegria de viver. E aí, pouco a pouco, o processo foi se instalando, tornando-se tão grave que justificou a procura de um profissional para solucionar o problema. E vejam só,
dentro da família. Mais uma vez, a família. Isso ocorre assim a nível, leva a níveis graves, né, de situações, mas às vezes não precisa chegar a esse ponto. Mas são atritos constantes, desgastantes, que vão ferindo, vão machucando, vão incomodando. E às vezes basta uma coisinha pequenina acontecer e já se rompe uma grande discussão, explosividade, cólera, né, desequilíbrios imensos. Porque já existe todo um histórico de repetição daquelas experiências, que deixa a pessoa sempre ali como que no limite. Qualquer coisinha basta para que a coisa exploda, né? Tome dimensões imensas, desproporcionais ao fato. Desproporcional. Olhando do ponto de vista externo, é desproporcional, mas do ponto de vista interno, do campo emocional e de todas as vivências já em família, aquilo já está no limite. Né? É aquela gotinha d'água que basta para transbordar o copo, porque ele já está até a boca. Então, vejamos isso dentro do âmbito de nossas famílias, das nossas vivências pessoais. Será que nós estamos deixando de vivenciar algum prazer, alguma alegria, de buscar algo, porque estamos cedendo demais também? E se estamos, o que fazer então? Que atitude tomar? Sem conflitar, sem atritar, se é possível. Deixar de manifestar nossos talentos, nossos gostos, nossas buscas? Gente, esse assunto ele está presente em grande parte das famílias, né? Em grande parte dos lares, infelizmente. Então merece de nós atenção, seja na condição de pai, de mãe, de avô, de repente, ou de filho, né? De filha. Os papéis mudam, mas se requer, seja num papel, seja no outro, respeito. Respeito. A palavra fundamental é respeito. E respeitar é saber estar atento ao outro, ao que o outro é, ao que o outro pensa, ao que o outro sente, ao que o outro gosta, ao que o outro quer. A liberdade do outro ser o que ele é, por natureza. Porque o fato de ter vindo ali, os laços, né, consanguíneos, não implica que tenhamos um poder sobre ele, ou que ele tenha que se submeter totalmente ao outro, seja mesmo o pai ou a mãe. Todos têm a liberdade de exercitar os seus talentos e vocações. E precisam exercitar. Precisam ser conduzidos, orientados, sim, muitas vezes. Mas que não se elimine, né, essa vivência e essa possibilidade da criatura ser o que ela é. Para que ela não seja apenas uma criatura de aparência, mas que ela possa vivenciar sua essência. Porque a felicidade vem da essência, sempre. Mesmo no plano moral, quando nós falamos em reforma íntima, transformação moral, tão batido dentro do nosso meio espírita, claro, porque vem bem de encontro à proposta fundamental da doutrina. Nossa necessidade essencial ainda hoje, atualmente, é a nossa moralização, é o avanço moral. Intelectualmente temos tantas possibilidades. Quantas encarnações já fomos nos intelectualizando, nos aprofundando nos conhecimentos, hora do espírito, hora da matéria, intelecto. Isso é bom, é luz na alma. Mas essa luz deve nos conduzir hoje a um discernimento cada vez maior. Esse discernimento nos conduz ao respeito para com o outro. Respeitar o outro, no que o outro é, no que o outro pensa, no que o outro quer, no que o outro deseja. Faltou isso, já surgem motivos para os conflitos. E dentro de família, muito graves às vezes. As nossas más tendências, como falamos, são as responsáveis pelos nossos sofrimentos. O verdadeiro sofrimento vem da má tendência. Nós podemos ver pessoas, às vezes em cadeiras de rodas, tetraplégicas. Só movimenta a cabeça. Fala, vê, ouve. É isso que a pessoa consegue fazer. Mas nós podemos ver que há pessoas nessa condição felizes, exercendo ainda uma profissão, se comunicando, se alegrando e passando coisas boas para outras pessoas. Gente, tetraplégicas. Só movimenta a cabeça e consegue ser feliz. Não consegue? Consegue ser feliz. Uma felicidade possível dentro daqueles limites. Mas às vezes a gente não precisa só da palavra para poder se sentir feliz e fazer outras pessoas felizes. O que eu estou fazendo aqui nesse momento? Eu poderia estar nessa condição,
Mas isso não me impediria de estar fazendo uma palestra, de fazer 10 palestras, 1000 palestras, de palestrar a vida inteira. Vou precisar de ajuda, sim, em muitas outras coisas. Mas isso não me impedirá de me sentir feliz. Então vejam bem que mesmo numa extrema limitação como essa, a pessoa pode ser feliz. E se ela pode ser feliz assim, será que nós, com todos os movimentos, tudo maravilhoso, não temos já motivos de sobra também para sermos felizes? E às vezes não percebemos isso. A importância da gratidão. Eu tenho, de um tempo para cá, iniciado o meu dia com uma prece de gratidão. Espontânea, mas de gratidão. Pelo corpo, pelo lar, pela cama, pela família, pelos amigos, até mesmo pelos inimigos que nos ajudam também, né, que se colocam como adversários e até às vezes gastam tempo de suas vidas para nos ajudar. São os adversários, né? Então eles também têm que ser valorizados. Então nós podemos manifestar a nossa gratidão também por isso, pelas dificuldades que a vida apresenta, mas a gratidão por tudo que nós já vivenciamos, pelas pessoas que passaram por nossas vidas, pelas oportunidades que a vida apresenta. A gratidão é maravilhosa. Quando nós manifestamos o sentimento de gratidão, nós combatemos diretamente o egoísmo. Combatemos diretamente. Porque a gratidão é simplesmente agradecer. Nós temos muito por que agradecer. Quanto maior for a nossa gratidão, acreditem, mais felizes nós nos sentimos. Alguns exemplos de más tendências que podem trazer prejuízos e uma boa tendência correspondente a elas. O medo. Será que diante da vida, das circunstâncias da vida em família, da vida em sociedade, o meu medo está sendo grande demais? Se o meu medo for excessivo, excessivo, porque o medo até certo ponto é bom e necessário, porque uma criatura sem medo nenhum é uma criatura em estágio de loucura, de inconsciência. O medo é necessário, que é para preservar a vida. Se eu não tiver medo, eu não tenho medo da doença. Se eu não tiver medo de uma doença, eu posso me adoecer e morrer e não procurar um médico, não procurar ajuda, não tomar uma medicação. Então o medo, ele é necessário até certo ponto, enquanto ele nos mobiliza para que a gente faça alguma coisa útil ou necessária para nós ou para outras pessoas. Porém, o medo, a partir de um certo ponto, ele se torna prejudicial. E como eu posso entender que ele já se tornou prejudicial? A partir do quê? Como? Qual a minha referência para isso? É quando o medo já começa a nos paralisar. Quando já começamos a deixar de fazer algumas coisas importantes, coisas que nós gostamos de fazer, coisas necessárias até, aí então nós já começamos a perceber que ele já está se tornando algo prejudicial, não saudável, patológico, medo excessivo. Então preciso me armar de um pouquinho mais de coragem, de autoconfiança, confiar mais em mim, ter mais fé em Deus também, na proteção divina. Não cair uma folha de uma árvore sem que o Pai não o saiba. Então Deus está nos acompanhando, Ele sabe de tudo que nos acontece. Ansiedade excessiva também faz mal. Mas ser ansioso até certo ponto é necessário, é interessante. Porque se eu busco, eu tenho expectativas, eu quero algumas coisas, eu posso me tornar um pouquinho ansioso. E é natural. Porém, se ela for excessiva, ela já começa a me prejudicar. Em muitos casos de ansiedade excessiva, nós vamos encontrar a falta de fé. A falta de fé. Por quê? Se não há fé, há dúvida. E se eu duvido demais, e ao mesmo tempo eu quero demais, eu tenho expectativas demais, o que vai ocorrer? Juntando uma coisa com outra, eu terei uma ansiedade excessiva, o que não me conduzirá para algo saudável e bom. Então preciso cultivar a fé. A intolerância. Dentro da vida familiar se exige, em todos os lares normais, todos os lares normais, eu acredito que todas as nossas famílias são normais, então se exige tolerância, porque nós somos diferentes, os componentes são diferentes, expressam-se de forma diferente. Nós podemos, observando os nossos laços familiares, nossos entes queridos, a nós mesmos, observar que muitas vezes existem semelhanças imensas entre um e outros. Não em todos.
todos, mas alguns às vezes apresentam traços idênticos na maneira de pensar, na maneira de agir, até de gesticular, de sorrir, até o timbre de voz, muitas vezes acompanha, é semelhante. E a gente sabe que a voz, o timbre de voz, ela passa de uma encarnação para outra. Está vinculado ao perispírito. Mas mesmo quando há muita semelhança, imensas semelhanças, nós ainda vamos observar também que existem ainda muitas diferenças. Muitos talentos diferentes, muitos desejos diferentes. E isso tudo pode ser motivo para alguns momentos mais difíceis na convivência. Então a tolerância, em alguns momentos, se faz necessária, porque o outro pode se exceder. Eu posso me exceder. Então eu vou ser necessitado da tolerância do outro. Cultivar o hábito de observar o outro, o seu jeito de pensar, as suas tendências, seus gostos. Às vezes o nosso familiar, alguns deles, são totalmente diferentes de nós. Tem traços muito diferentes, tendências muito diferentes, às vezes até viciosas, traços difíceis de personalidade. Mas é exatamente aí que nós podemos exercitar a fraternidade em família, exercitar a virtude realmente, aprofundar as raízes da virtude dentro da nossa alma, no ambiente adverso, sempre na adversidade. A agressividade, a cólera. Quando eu comecei na doutrina espírita, isso foi em dezembro de 1980. Eu adentrei uma casa espírita, você não tinha nascido ainda, você vai sorrir e falar, você está velho, né? Não tinha nascido ainda, estava se preparando para nascer, e eu já estava pisando na casa espírita, bem jovem. Foi porque alguém atendia naquela casa espírita, tendo necessidades de saúde, era médico, médium. Então, uma amiga, procura ele lá, porque eu estava com alguns problemas na área digestiva, e a gente, quando está bem jovencinho, a gente acha que aquele probleminha é um problemão, e eu peguei e fui lá. Eu fui nessa casa espírita, ficava aqui, em Rolândia, eu estava naquele período morando lá, e então eu fui com aquela expectativa, bom, vou lá, e milagrosamente vou ficar bom e vou lá uma vez só, vou entrar nessa casa e vou voltar para casa numa boa, com certeza. Eu acho que na minha ingenuidade, na minha imaturidade daquela época, era isso que eu pensava. E aí, adentrei a casa, o Dr. Luiz Carlos Pedroso, que já tem outro plano faz muito tempo, fez a leitura do último trecho do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os brandos, e onde fala sobre a cólera. E eu posso ainda vê-lo aqui na minha memória, falando e fazendo os comentários sobre esse tema. E eu fiquei encantado com o tema, com a temática da cólera. Me recordo muito bem disso. Depois ele me atendeu, passou alguma medicação, que era a preleção, né? Uns 15 minutinhos só, não foi mais do que isso. Mas foi o suficiente para eu perceber que eu tinha me deparado com uma fonte nova de conhecimento na minha vida. E eu, a partir daquele momento, já comecei a me sentir espírita. E eu fui lá simplesmente para buscar uma cura, achando que era a minha única vez que eu ia adentrar um ambiente como aquele. Eu não sabia nada de espiritismo. Eu não imaginava que existia uma doutrina espírita. Isso não me passava pela cabeça. Mas foi o meu começo. E falou-se sobre a brandura, né? A importância da brandura. O combate à cólera, a vigilância. Então isso se faz necessário. Era, gente, o que eu precisava na época. Não era um medicamento que passou depois, que veio para ajudar no campo biológico, dar uma ajuda. Mas a cura passava pela minha transformação moral, porque eu estava me sentindo muito mal naquela fase da vida. Embora muito jovem, estava me achando fracassado, estava revoltado, rebelde e colérico nos meus relacionamentos familiares, né? Explosivo. Então, eu demorei muito tempo para perceber que, na verdade, o que iria me curar era aquele conhecimento. Por isso que eu me senti tão atraído e tão alegre quando eu ouvi aquele comentário. Então eu fui conduzido na casa, no dia certo, na hora certa, porque aquele dia iria tratar de um tema que eu precisava ouvir, né? Que era a abordagem sobre a cólera. Cabia a mim cultivar brandura, respeito no meu relacionamento familiar, que estava faltando, com certeza.
E daí os desequilíbrios emocionais afetando já o corpo. Junto a isso, a rebeldia e tantas outras coisas. E aí o corpo, coitado, ele padece, né? Mesmo jovem, forte, resistente, ele estava padecendo. Mas foi uma ajuda da natureza para me conduzir a uma fonte de conhecimento que depois veio a me mudar radicalmente a minha vida. Entre os exemplos que nós vamos dar apenas mais um aqui, que é o da rigidez. Rigidez. Isso faz um estrago imenso em nossos relacionamentos e até conosco mesmos. A rigidez. Eu peguei um material de psicossomática, um certo dia, e comecei a avaliar a relação existente entre os problemas de saúde, as doenças, as patologias e os comportamentos. Né? Porque a psicossomática liga o comportamento, o pensamento, a emoção à enfermidade. Aí eu peguei lá dezenas e dezenas de casos de um autor e fui buscar qual era o comportamento que estava mais presente na maioria das doenças. E eu cheguei à conclusão, clara, sem nenhuma dúvida lá, que era a postura de rigidez. A rigidez diante da vida, diante dos relacionamentos. E a rigidez, gente, traz muitos prejuízos para nós mesmos. Porque a nossa rigidez muitas vezes nos impede de tomar atitudes, de ir adiante, de fazer isso, fazer aquilo, porque somos tão rígidos que não nos permitimos, às vezes, nem amar outra pessoa pela rigidez. Se eu não amo, vou receber amor de onde? De quê? Vou me alimentar de quê? Porque o afeto que eu recebo é o afeto que vai, é o afeto que eu dou. E às vezes a rigidez nos impede até mesmo de amar, de servir, de ser útil. Postura rígida, não posso. Oh meu Deus! Então é um caminho de sofrimento, de angústias, de aflições. Então a rigidez também é responsável por muitas enfermidades. Não é pelo problema em si. Surge o problema, mas é a postura de rigidez diante da experiência e do problema que torna ele mais difícil. Por isso é que a rigidez, né, a não aceitação, né, faz com que a gente complique a nossa situação na vida. Então, flexibilidade, ser mais flexível, aquele exemplo do bambu, né, que na literatura oriental, no Oriente, tem um significado tão maravilhoso. Ele não se rompe porque ele verga. O bambu não se rompe porque ele verga. Ele cede ao vento, ele cede à pressão. Então, uma figura maravilhosa. Eu gosto muito do Oriente, da cultura oriental por isso. Tudo para eles tem significado, né? Então, um bambu, uma folhinha no vento, para eles tem significado. A água correndo tem significado. A montanha tem significado. O passarinho, né, voando tem significado. E tem significado mesmo. E deve ter. E a gente deve buscar esse significado. Isso torna a vida e o mundo mais bonito. Hoje as pessoas querem derrubar árvores por qualquer motivo, meu Deus. Né? É uma loucura. E derrubam mesmo. E derrubam. Porque eles querem a árvore suja. Olha que visão que tem da natureza. Que visão infeliz, doentia. Se a pessoa está vendo dessa forma, ela já está, infelizmente, temos que falar, ela já está doente. Ela já está doente. Porque a relação dela com a natureza é péssima. E se é péssima, então ela não está bem. Ela precisa fazer um trabalho de estudo da doutrina espírita, né? de transformação moral, cultivar virtudes, para que ela possa mudar a sua postura. Né? Porque é uma postura também de rigidez. Rigidez isso, né? Que traz grandes prejuízos. Bom, gente, isso é um pouquinho do que nós trouxemos acerca das vivências em família. Poderíamos falar muitas coisas mais, tem aqui muitos exemplos, porém pensamos que já é, acho que o bastante, para que nós possamos nesse dia de hoje, nesse domingo, nos alimentarmos para mais uma semana com informações que não são novas, eu sei, né? Muita coisa que trazemos não é novidade. A gente procura trazer da nossa maneira, do nosso jeito, para tentar penetrar o campo das consciências, assim como o meu próprio, para que possamos fazer um trabalho de renovação moral constante, de crescimento, de desenvolvimento, porque é o caminho da nossa felicidade e da nossa verdadeira alegria na Terra. Muita paz a todos.